Você já se perguntou se os grandes conflitos do nosso tempo são apenas sobre poder e política? Ou se há algo mais, algo profético acontecendo? O embate entre Israel e Irã é um dos mais complexos e antigos da história recente. Recentemente, em 13 de junho, o mundo assistiu a uma operação ousada de Israel, que supostamente atraiu e eliminou comandantes iranianos. Mas para além das manchetes militares, para muitos, essa tensão ecoa em profecias milenares e visões do fim dos tempos. Seria esse conflito um sinal de algo maior? Uma batalha que transcende o geopolítico e se aprofunda no terreno do sagrado? Neste vídeo, vamos mergulhar nas raízes religiosas desse embate, explorando como o judaísmo e o islamismo veem essa disputa e por quê. Para milhões de fiéis, esse não é apenas um conflito por território, mas por destino. Para entender a profundidade desse conflito, precisamos voltar no tempo, à própria fundação do Estado de Israel. Em 1948, quando David Ben-Gurion anunciou a criação do Estado, ele não estava apenas proclamando uma nova nação. Ele estava, para milhões de judeus, cumprindo uma profecia bíblica. Após séculos de exílio, perseguições e o horror indizível do Holocausto, o retorno à terra de seus ancestrais foi visto como a mão divina guiando um povo de volta para casa. A formação desse Estado recém-nascido, em um território hostil, e o início de uma luta acirrada por poder são retratados de forma magistral em livros como Êxodo, entre outros. Neles, o leitor pode mergulhar nas tensões e conflitos que se seguiram àquele evento de 1948, compreendendo as complexas relações que moldariam a região. Desde a formação do Estado, Israel já nasceu praticamente cercado de inimigos, e essa resiliência é vista como a prova da proteção divina. De fato, nem bem foi formado, o Estado de Israel já se viu em guerra com várias nações vizinhas que se opunham veementemente à sua existência. Havia ainda as restrições de grandes potências pós-Segunda Guerra Mundial. A oposição do Reino Unido à criação irrestrita do Estado de Israel, ou mais precisamente, a imigração judaica em massa para a Palestina antes de 1948, é uma questão complexa com raízes históricas, políticas e estratégicas. O Reino Unido não se opôs diretamente à criação do Estado de Israel, no sentido de querer que ele nunca existisse, mas sim geriu a situação de forma a conter a imigração judaica para evitar o conflito com a população árabe local. Em resumo, o Reino Unido se encontrava em uma posição de enorme dificuldade. Havia prometido um lar nacional aos judeus, Declaração Balfour, e ao mesmo tempo precisava manter a estabilidade e as relações com a maioria árabe e os países vizinhos para proteger seus vastos interesses imperiais e energéticos. Essa dualidade levou a políticas contraditórias e, eventualmente, a decisão de entregar o problema para a recém-formada Organização das Nações Unidas, ONU, em 1947, que propôs a partilha da Palestina. Essa imediata e intensa oposição é, para muitos fiéis, mais uma prova da constante provação e, paradoxalmente, da proteção divina sobre o povo judeu. A agência de inteligência israelense, o Mossad, com sua reputação quase mítica, torna-se para alguns um instrumento providencial nessa defesa. Lembrem-se do caso de Adolf Eichmann, um dos arquitetos do Holocausto. Enquanto o mundo duvidava que ele seria levado à justiça, o Mossad o rastreou e o capturou na Argentina em 1961, trazendo-o para ser julgado em Israel. Essa operação não foi apenas um feito de inteligência. Para muitos foi a justiça divina alcançando um dos maiores perpetradores do mal, reafirmando a ideia de que, mesmo nas profundezas do sofrimento, há uma redenção e uma responsabilidade divina em jogo. Para o judaísmo, o retorno a Sião e a manutenção de Israel são peças-chave no quebra-cabeça do fim dos tempos e da era messiânica. Do outro lado do tabuleiro temos o Irã, uma nação de maioria islâmica e com uma teocracia xiita. A oposição do Irã a Israel é visceral e, para muitos, baseada em suas próprias crenças religiosas e profecias. Para uma grande parte do mundo muçulmano, especialmente no Irã,
A criação de Israel em terras consideradas sagradas para o Islã é uma injustiça histórica e religiosa. Jerusalém, que abriga a mesquita de Al-Aqsa, é o terceiro local mais sagrado do Islã, e a ocupação israelense é vista como uma afronta à fé e à dignidade. O apoio iraniano a grupos como o Hezbollah e o Hamas não é apenas uma tática geopolítica, é visto como uma batalha por retribuição e pela libertação de terras e povos oprimidos. A guerra por procuração descrita no nosso texto, onde Irã e Israel se enfrentam indiretamente através de aliados, pode ser interpretada por alguns como um tipo de conflito previsto nas profecias islâmicas sobre grandes confrontos antes do dia do juízo. No Islã Jita, a vinda do Mahdi, o Messias islâmico, é um evento crucial do fim dos tempos, e muitos veem os conflitos atuais como precursores dessa vinda. O embate entre as forças do bem e do mal, a luta por justiça e a libertação de terras sagradas, são temas centrais nessas narrativas apocalípticas. Assim, para milhões de muçulmanos, o que está em jogo não é apenas o poder político, mas o próprio curso do destino profético. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que esta explanação tenha trazido luz sobre as dúvidas que você tem sobre o que acontece no Oriente Médio entre Israel e Irã, que acima do caráter político, possui a religião como pano de fundo. Este conflito entre Israel e Irã, com suas intricadas camadas militares e políticas, ganha então uma dimensão ainda mais profunda quando o enxergamos através das lentes da fé. Seja a visão judaica de um retorno profético e a defesa de um destino divino, ou a perspectiva islâmica de retribuição e a luta por justiça em meio a profecias do fim dos tempos, é inegável que a religião desempenha um papel central na compreensão e na perpetuação desse embate. Para muitos, os eventos que presenciamos não são apenas notícias, são sinais. Sinais de um tempo em que as profecias se desdobram e a batalha por território e poder se mistura com a luta por um destino que, para milhões, é sagrado. E você, o que pensa sobre tudo isso? Esses eventos são apenas política, ou há uma dimensão maior, mais profunda em jogo? Deixe sua opinião nos comentários. Se este vídeo esclareceu algumas das suas dúvidas, curta e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de inscrever-se no canal para mais análises como esta. Espero que esta análise, sob o ponto de vista das religiões, seja útil para esclarecer aspectos sobre este conflito. Se precisar de uma análise mais profunda e possíveis desdobramentos para um conflito de caráter mundial, deixe nos comentários. Obrigado.